eu vou falar um pouco de contratos e terceiros. O que acontece? Normalmente, quando a gente faz um contrato, a gente pensa que aquele contrato, ele só vai surtir efeitos para as partes do contrato. Só que aqui a gente vai estudar que podem ter pessoas que não fazem parte do contrato, mas que são pessoas que se beneficiarão ou não com o contrato, são os terceiros. O primeiro que a gente estuda é a estipulação em favor de terceiro. Eu vou ler. A estipulação em favor de terceiro é uma estrutura contratual onde as partes originais, estipulante e promitente, acordam que a prestação devida por um deles, o promitente, será cumprida em benefício de uma terceira pessoa, o beneficiário, que não participou do contrato. Ou seja, uma pessoa que não participou do contrato, mas que vai se beneficiar com aquele contrato. Porque normalmente é aquilo que eu falei, a gente pensa o quê? Eu comprei um carro. Se eu comprei esse carro só vai, esse contrato, ele só vai surtir efeito para quem? Para as duas partes, né? Vamos supor que é um contrato bilateral. Para mim, compradora, e para o vendedor daquele carro. Mas não, aqui na estipulação de terceiros, a gente fala que são contratos em que um terceiro vai se beneficiar. O melhor exemplo de contrato de estipulação de terceiros é o contrato de seguro de vida. Quando, por exemplo, eu faço um seguro de vida, falando que caso aconteça alguma coisa comigo, quem vai se beneficiar é a minha mãe. Então, tá vendo que ela não faz parte do contrato, mas ela é uma terceira beneficiária daquele contrato? É o melhor exemplo da estipulação em favor de terceiros. As partes envolvidas nessa relação é o estipulante, o promissário. No exemplo que eu dei, esse estipulante, aquela pessoa promissária, sou eu. O promitente, que é aquele que promete que vai pagar a minha mãe caso venha acontecer alguma coisa comigo. Deixa eu acertar aqui. E o beneficiário, que é o terceiro, né, que não faz parte do contrato, mas se beneficia com aquele. Vamos lá. Fases da estipulação. A primeira fase, o estipulante, ele contrata o promitente, né, aquela pessoa que promete, a seguradora, apenas mencionando o beneficiário. Olha, minha mãe, Kátia Maria Gouveia Silva Ribeiro, ela vai ser a beneficiária. Nessa fase, o estipulante, ele pode substituir o terceiro por ato entre vivos ou por testamento. Ou seja, nessa fase eu ainda não morri. Eu tô ainda na primeira fase. A qualquer tempo eu posso trocar o beneficiário. Eu posso botar o beneficiário pro meu pai, sendo meu pai, o beneficiário sendo o Júnior ou sendo a minha avó. Sem precisar da anuência do beneficiário ou do promitente. Ou seja, a estipulante, eu não preciso da aceitação da minha mãe para eu poder trocar o beneficiário do meu seguro, nem da aceitação da seguradora. Eu, por conta própria, posso trocar o beneficiário daquele contrato, né? E a segunda fase é a prestação se torna exigível nos termos do contrato. Ou seja, é quando eu morro e a minha mãe ou meu pai, depende de quem eu botei como beneficiário, pode exigir, né? Ui, meu Deus, o vento tá levando tudo. Peraí. Pode exigir o benefício daquele contrato. Vamos às observações e às legitimidades da função. Ai, meu Deus, calma aí. O estipulante, ele pode exigir o cumprimento da obrigação. Ou seja, eu, Lohane, eu posso exigir o cumprimento da obrigação. Olha, a obrigação tem que se cumprir. A seguradora tem que pagar o seguro quando eu morrer. O beneficiário, no caso minha mãe, né, no exemplo, também pode exigir a prestação desde que anua ao contrato e o estipulante não o inove. O que é isso? Traduzindo, nessa estipulação em favor de terceiros, quando eu boto a minha mãe no contrato para ser beneficiária, eu não preciso da anuência dela, eu não preciso da aceitação da minha mãe. Agora, se ela quer ter esse direito após a minha morte, ela quer ter esse direito de pegar o dinheiro, enfim, ela tem que anuir, ela tem que aceitar. Olha, eu realmente aceito ser a beneficiária do seguro da Lohane. E aí sim ela vai poder invocar judicialmente os benefícios dela com esse contrato. Função da anuência. A anuência do beneficiário não cria o direito, pois esse já nasce com o contrato original. Ou seja, a aceitação da minha mãe
com esse contrato da seguradora, ela não cria o direito. Ela aceitou, então agora ela tem esse direito. Não, ela tem esse direito desde o início do contrato. A partir do momento que eu botei o nome dela no contrato como beneficiária, ela já tem esse direito. A função da aceitação, da anuência, é consolidar esse direito, tornando definitivo. Somente após anuir, o terceiro passa a ter legitimidade. Ou seja, ela tem esse direito sem anuir. Anuindo, ela tem o direito e a legitimidade ativa. Entendeu? É isso. A estipulação em favor de terceiros. Agora eu vou começar. É a promessa de um fato de terceiro. O próprio nome, ele já meio que dá o gabarito. É quando o cara tem um contrato bilateral e ele promete que aquele terceiro vai fazer aquilo. Eu vou ler e a gente vai entendendo aos poucos. Nessa modalidade, o promitente ele não promete uma prestação em benefício do terceiro, mas sim ele se responsabiliza perante o outro contratante, o promissário, pela realização de uma prestação por parte de um terceiro. Então, é diferente da estipulação em favor de terceiro, porque eu não estou prometendo que aquele terceiro ele ganhe um benefício. Não, aqui eu estou me responsabilizando caso aquele terceiro não faça aquilo, entendeu? Eu estou me responsabilizando perante o contratante. Qual o objetivo? O objetivo é garantir um resultado que depende da vontade da outra pessoa que não faz parte do contrato. Um exemplo é a Rio Sampa, que a Marvila cante lá, o Rio Sampa, ou a Rio Sampa, não sei. E eles contratam o agente da Marvila, entendeu? O agente da Marvila, ele vai ser quem? O promitente. Ele vai prometer que a Marvila vai cantar lá na Rio Sampa, entendeu? Aí vamos ver as partes, os sujeitos. O promitente é a parte que assume o risco de que o terceiro cumpra o prometido. Ou seja, o promitente é aquele que promete, a Marvila vai cantar lá, hein? O promissário é a parte que opera a atuação do terceiro, no caso, no exemplo que eu dei, é o Rio Sampa. E o terceiro é a Marvila, né? A pessoa cuja ação é prometida. Essa estrutura é lícita, pois não viola o princípio da relatividade nos contratos. O terceiro, ele pode livremente aceitar, anuir ou recusar a prestação. Somente o promitente, aquele que prometeu, será responsabilizado enquanto o terceiro não manifesta o seu aceitamento. Ou seja, até o momento que a Marvila, por conta própria, aceitou fazer o show na Rio Sampa, a responsabilidade vai ser do promitente. A responsabilidade vai ser do agente, entendeu? Agora, quando a Marvila anuir, quando a Marvila aceitar, o promitente, ele vai meio que sair daquele contrato. E aí agora o papo vai ser entre quem? Rio Sampa e Marvila, entendeu? A Marvila aceitou, mas a Marvila não foi. Aí o papo é com a Marvila, é ela que vai ter que tomar as medidas cabíveis, entendeu? Vamos lá, primeira fase. A obrigação do promitente, no exemplo que eu dei que é o promitente, o agente, é de diligência, ou seja, conseguir que o terceiro se obrigue à realização da prestação. Ou seja, o promitente, ele tem o objetivo ele tem a função de fazer com que a Marvila aceite. A segunda fase, com a anuência. Se o terceiro anuir, se a Marvila aceitar, ela assume a obrigação e a relação contratual passa a ser diretamente entre o promissário, a Rio Sampa, e o terceiro, a Marvila. Aquilo que eu falei. A obrigação do promitente se encerra. Ele não tem mais obrigação. A obrigação dele era o quê? A Marvila cantar lá, anuir, aceitar. Ela aceitou, agora a responsabilidade é da Marvila para com a Rio Sampa. Terceira fase. Terceira fase não. Segunda fase, se a Marvila não aceitar. Sem a anuência da Marvila, a recusa. Ela não quis. Mas o agente contratou lá, falou que ia convencer ela. Mas ela não quis. Se o terceiro não executar o fato prometido ou recusar, a obrigação do promitente
do agente se converte em perdas e danos. Ele responderá pela indenização ao promissário. Porque ele prometeu, né? Ele é o prometente, ele prometeu ao promissário de que a Marvila ia cantar lá. A Marvila não cantou, ela não aceitou, ela não anuiu. A responsabilidade agora é do prometente, daquela pessoa que prometeu para Rio Sampa. E aí ele vai ter que dar ali o dinheiro de perdas e danos pro... Ai, meu Deus. Pra Rio Sampa. Agora vamos para uma observação importante e que me causa bastante dúvida, mas eu vou tentar explicar aqui da melhor forma para que vocês entendam e que eu também consiga entender. Vamos lá. No exemplo que eu dei, Marvila, agente da Marvila e Rio Sampa. O que acontece? Se a Marvila, a terceira, ela se negar, ela não anuir ao contrato, mas o agente dela for o marido dela e ela estiver num casamento de união universal de bens, o promitente, o agente, ele não vai ser obrigado, ele não vai ter que pagar a indenização. Como assim? É porque a gente parte da premissa aqui que na comunhão universal de bens, os bens são tanto da Marvila quanto do agente dela, entendeu? E aí, se ela se negou porque ela não quis, aí o marido dela ainda ia ter que pagar a indenização, a perdas e danos, sendo que o dinheiro ainda ia sair do bolso dela, porque o patrimônio é dos dois. É meio isso, sabe? É meio confuso, eu acho injusto. Mas é isso que tá falando aqui, né? Acho que é no artigo 439 do CC. Quando isso aconteceu, o contrato ele fica totalmente extinto. O promitente, né, no caso o marido da Marvila, nesse exemplo, ele não vai ter que pagar nada, porque senão ia sair também do bolso da Marvila, já que eles têm a comunhão universal de bens ali. Entenderam? Tá, agora a gente vai no contrato com pessoa declarada. Todos os nomes desses contratos de terceiros, que envolvem terceiros, os nomes já meio que dão um gabarito. Esse contrato com pessoa declarar quer dizer o quê? Que eu tenho um contrato, eu tenho um contrato com fulaninho A, e nesse contrato eu tenho uma pessoa a declarar, um terceiro ainda a declarar dentro desse contrato. Então vamos lá. Esse contrato é caracterizado pela cláusula que permite a um dos contratantes, o estipulante, reservar-se a faculdade, um direito potestativo, de ser substituído por um terceiro, pessoa a declarar, na relação contratual. Vamos para os sujeitos desse contrato. O estipulante, a parte que assina o contrato, mas se reserva no direito de sair e colocar outra pessoa. Eu já vou dar um exemplo para a gente entender. A pessoa a declarar, nomeada, o terceiro que entra no lugar do contratante original e o outro contratante, que é a parte que se obriga a prestar serviços, independente de quem será o comprador final. Qual é o exemplo? Eu sou uma corretora de seguros. Corretora de seguros não, perdão. Eu sou uma corretora, eu ajudo aquelas pessoas a ganhar mais dinheiro, a investir os seus dinheiros em ações. E o meu cliente, ele é um acionista muito bom, ele tem bastante dinheiro, ele tem bastante ações. E aí eu tô lá no computador, olhando, de repente eu vejo que, tipo assim, a ação teve uma queda gigantesca, mas eu sei que amanhã a ação vai despencar. Eu falo, poxa, eu tenho que comprar isso pro fulaninho. Eu, a corretora. O que eu faço? O fulaninho tá ali nesse momento? Não tá ali nesse momento. Eu faço um contrato com pessoa a declarar. Eu compro a ação, sendo eu o estipulante. Mais tarde eu nomeio outra pessoa, porque mais tarde eu passo essa ação para quem? Pro meu cliente. Entenderam? É meio difícil entender, mas por esse exemplo vocês vão conseguir entender melhor. Então, nesse exemplo que eu dei, vamos lá, eu, a corretora, eu sou o estipulante, a parte que assina o contrato,
Mas eu me reservo no direito de sair e colocar outra pessoa no meu lugar, que no caso vai ser o meu cliente. Eu só comprei ali pro meu cliente, para passar pro meu cliente mais tarde. A pessoa a declarar é o meu cliente e o outro contratante é a pessoa cuja qual eu comprei aquela ação. Entenderam isso? Acho que agora deu para entender. Vamos lá. Os efeitos da substituição. A pessoa nomeada, o meu cliente, adquire os direitos e assume as obrigações do negócio com efeitos retroativos. Então vai ser como se estivesse iniciando o contrato novamente quando eu passar esse contrato para o terceiro, para o meu cliente. Ou seja, desde o momento em que o contrato foi celebrado, como se tivesse sido ele o contratante original, não eu, a corretora. Não há dupla contratação. O terceiro, ele assume integralmente o lugar do adquirente inicial. Se a indicação da pessoa ela for feita corretamente, o terceiro ela assume as obrigações do negócio com os efeitos retroativos, ou seja, desde o momento em que o contrato foi celebrado. Não há como é mesmo que eu falei aqui? Uma dupla contratação. Porque quando o meu cliente assume, eu saio pela tangente, entendeu? Aí só vai ficar ele e o vendedor das ações. Entenderam? Vamos às regras de formalização e aos prazos. Reserva da faculdade. A faculdade de indicar o terceiro deve ser reservada no momento da conclusão do contrato. A cláusula de reserva deve estar o quê? No contrato original. Quando eu comprar, eu já tenho que falar lá, tá? Tem uma cláusula no contrato, quando eu comprar a ação, falando que, olha, é um contrato com a pessoa declarar, eu vou declarar mais tarde esse contrato para outra pessoa, para um terceiro. Prazo para comunicação do nome. A indicação, ela deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato. 5 dias depois que o contrato foi firmado. Eu tenho essa cláusula lá no meu contrato. Eu falei, olha, tem um terceiro a declarar. Passados os 5 dias, eu sou obrigada a falar quem é esse terceiro a declarar. Qual é o nome do meu cliente, qual é a pessoa que vai ficar no meu lugar. E a aceitação. A aceitação da pessoa nomeada deve ter a mesma forma que as partes usaram para o contrato. Ou seja, se eu averbei esse contrato em cartório, a pessoa, o terceiro a declarar, quando ele entrar no contrato, ele vai ter que averbar e aceitar lá no cartório também de que ele está entrando nesse contrato no meu lugar. Vamos a mais observações. Anonimato. Para evitar que o conhecimento da identidade do comprador seja prejudicial às negociações. O que acontece? Acontece às vezes, né, que a professora até falou em novela, que é quando aquela pessoa fica rica, aquela pessoa que era pobretona fica rica, e aí de repente ela compra a empresa, e aí depois ela fala, sou eu que sou a dona da empresa, só que no início do contrato não era ela que era a dona da empresa. Então é um grande exemplo que a gente pode ter o anonimato, porque eu contratei, eu botei a cláusula lá no contrato de que, olha, vai vir um terceiro aí, só que eu não falei que é esse terceiro. 5 dias depois de ter pago tudo safo, eu vou lá e falo, olha, é essa pessoa aqui que vai ficar no meu lugar. É ela que vai ter todos os efeitos retroativos aí no meu lugar, entendeu? Vantagens tributárias. A retroatividade dos efeitos garante vantagens fiscais, evitando a dupla tributação, porque lembra que eu falei que vai retroagir para ela, mas ela não vai ter que pagar tudo de novo que eu paguei. Se eu, por exemplo, tive que pagar alguma documentação no cartório, ela vai pagar só a documentação dela estar entrando no meu lugar, mas não toda a documentação inicial do contrato. O contrato, ele será eficaz somente entre os contratantes originários. A substituição falha nas seguintes situações. Essa observação é interessante. Vamos supor que no exemplo que eu dei lá, que eu trabalhava com ações, o meu cliente ele fosse incapaz ou insolvente. Aí o que ia acontecer? Eu não poderia passar o contrato para ele, entendeu? Eu não podia chamar ele para o contrato e sair, porque ele vai ser incapaz para estar naquele contrato.
e aí vai ser ineficaz esse contrato com pessoa a declarar. Aí vamos ler o que está escrito, mas que eu já falei. Se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusa a aceitá-la, é um exemplo também. O meu cliente ele pode se recusar e falar: ah, não, já tô com muito dinheiro, não quero. Aí eu me ferrei, porque eu que vou ter que tomar conta. Vai ser só eu agora e não vai ter como mudar. Se a pessoa nomeada era incapaz ou insolvente no momento da nomeação e a outra parte o desconhecia, ou seja, a pessoa que comprou, que vendeu a ação para mim, ela não sabia que o terceiro que seria declarado no contrato, ele era incapaz ou insolvente. Então é isso, isso daí foi os contratos e terceiros, né, que a gente pode ter beneficiários ou não. Observação importante. A estipulação em favor de terceiro é o único dos contratos que não precisa da anuência do terceiro, né? Porque ele vai estar sendo beneficiado. Só vai precisar da anuência para ele poder entrar com uma ação, mas ele já vai ter aquele direito. Agora, todos os outros dois, né? Eles precisam sim da anuência daquele terceiro.